Vingança nuclear. O caso da minha esposa infiel e o casamento aberto custaram tudo a ela, incluindo nossa casa. Meu nome é Alex. Eu venho de um lar desfeito governado por uma mãe dominadora e suas irmãs intrometidas. Megan, a mais velha, tinha 3 anos a mais que eu e Anna era uma década mais velha. Parece que eu fui o acidente que ninguém planejou. A razão pela qual dizem que meus pais separaram o papai em 77, quando eu tinha apenas 5 anos e nunca olhou para trás enquanto crescia. Recebi minha de pancadas de valentões na escola, até tratamento rude em casa. Tudo o que eu sempre quis foi um pouco de calor da minha mãe, uma cena de cabeça. Um sorriso algo que nunca veio, mas apesar do começo difícil, eu tirei nota estudando duro por 2 anos, avançando para 1993. Ela estava na Universidade de Kingston, no sul de Londres, mais do que pronto para abandonar o drama em casa. Foi quando Holly entrou em cena. Ela era toda a classe carisma, enquanto eu era apenas um cara tímido. Tentando não ser notado, Holly estava terminando seu curso de escrita criativa. Um forte contraste com meu mergulho em engenharia mecânica e design. Eu não tinha coragem de falar com ela. Ela dava mais brilho a qualquer ambiente que entrasse enquanto eu ficava nas sombras. Então, em alguma festa, um dos amigos da Holly conversou comigo. E antes que eu percebesse, Holly estava na conversa. Eu não era muito com mulheres, mas algo sobre minha Vibe tímida chamou sua atenção. Eu consegui chamá-la para sair. Começamos a nos ver. Eu vou ir direto. Eu era verde e era minha primeira, mas depois de uns 6 meses correram boatos de que ela poderia estar saindo com outros caras. Eu não tive coragem de chamá-la para fora. Holly era do tipo mimada, sempre conseguindo o que queria graças aos seus pais ou irmã Caroline, que dificultavam as coisas entre nós. Ela tinha um talento especial para causar problemas em público, me deixando como o rosto vermelho. Meus amigos me disseram para deixá-la ir, mas a essa altura eu já estava longe demais. Eu estava apaixonado pela primeira vez na minha vida depois que pegamos nossos diplomas. Holly e eu conseguimos empregos em um lugar nos arredores de Southampton, New Hampshire. A família dela estava lá e desde que eu tinha cortador relações com a minha parecia um lugar tão bom quanto qualquer outro. Nós nos casamos um ano depois e logo demos as boas-vindas à nossa filha Sophie com Ava. Alguns anos depois, que Holly se apegou à maternidade como um pato na água e por um tempo tudo parecia perfeito. Conforme os anos passavam, eu subi na carreira na Walker Engineering. Chegando lá uma década atrás, o dinheiro extra e os bônus significavam que poderíamos pensar em mudar para um lugar maior. Mas então veio a crise de 2008. Os empregos estavam caindo como moscas e conseguir novos contratos ficou mais difícil. Estávamos queimando a vela nas duas pontas, sem dinheiro extra. Foi quando descobri que Holly estava saindo com alguém da época da faculdade. Eu estava muito envolvido no trabalho para ver os sinais, até que me atingiu bem na cara. Toby, um antigo colega de classe, apareceu por perto e comecei a somar 2 mais 2 confrontando Holly. Não fez muito bem, ela apenas riu, mas eu via melhor ainda com meu emprego estável e o salário sólido. Eu estava em um bom lugar para investir em um lugar decente. Holly continuou reclamando sobre conseguir uma casa que corresponde ao nosso status. O que quer que isso signifique, se apesar das minhas dúvidas eu aceitei. Acabamos com um lugar de 5 quartos em Southampton. O mercado estava dando solado, então conseguimos um bom negócio mesmo com uma hipoteca. Ingrid e eu fiz algo furado como eu abri uma conta poupança só para mim, guardando meu bônus, lá já que eu cuidava de todas as coisas financeiras. E Holly mal olhou para as contas. Ela provavelmente nem sabia sobre isso. Olhando para trás, deixar de lado aquele dinheiro foi a jogada mais inteligente que eu já fiz. Eu precisava de uma rede de segurança. A antiga paixão de Holly poderia voltar à vida a qualquer momento e quem sabia onde isso me deixaria depois que a poeira baixa-se daquele susto. A vida se estabilizou novamente. Minhas garotas eram meu mundo. Eu estava totalmente empenhado em me apoiar à escola delas e preencher nossos fins de semana com shows de dança e passeios ao zoológico. Enquanto isso, Holly estava muito ocupada com sua própria tour, mas os amigos indulgentes do Idole não me misturavam muito com outros maridos, mas todos nós parecíamos um pouco dominados. Meus amigos me provocavam como os Rolling Stones. Sob meu polegar, quando os planos de Holly acabaram como os meus, até os caras do trabalho sobre o poder dela sobre mim. As coisas realmente começaram a ferver alguns meses atrás, com Ava indo para a mesma universidade que sua irmã. Éramos só eu e Holly pela primeira vez em 18 anos, deixando Ava em seu novo apartamento. Ela me bateu como algo pesado, sua voz baixa, porque você ainda está com a mãe. Eu fiquei envergonhado. Ava geralmente era quieta, mantinha as coisas
Saz em segredo, então ela jogou outra bomba. Ouvi que ela está brincando com Henry Walker do seu escritório. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Isso era novidade para mim. Mas não me chocou exatamente. Tive chances ao longo dos anos de investigar os desvios de Holly, mas me segurei. Eu não queria separar nossa família ou que as meninas olhassem para mim. Do jeito que olhavam para o avô, eu aguentei elas ainda, porque por mais tolo que parecesse, eu não aguentava destruir o que construímos juntos. Mesmo que eu ainda amasse, essa bomba me abalou profundamente. Primei. Como me mostrou o quanto minhas filhas desprezavam suas mães mais do que eu já tinha percebido. Então isso trouxe à tona todos aqueles velhos sentimentos da minha própria infância, confusa, destacando meus pontos fracos e o chutador. Eu era o alvo da piada no trabalho. Graças a Henry Walker, o sobrinho do chefe, a própria cobra me traindo, eu estava um caco incapaz de suportar atenção especial, mente sabendo que meu filho mais novo estava acostumado com as piadas cruéis, que Holly Rose sabia que tinha que enfrentá-la. Meu coração batia forte enquanto eu esperava. Na mesa da cozinha, temendo seu retorno. Quando ela entrou, tudo que eu podia fazer era sentar. Congelado, ela apenas me deu esse olhar, parte apatia, parte desprezo, enquanto ela descarregava suas compras. Finalmente, eu encontrei minha voz. Eu perguntei a ela diretamente sobre suas brincadeiras. Ela ignorou, disse que não era um caso nada grande meu. Intestino torcido, enquanto eu esperava por algum tipo de desculpa dela, ela me julgou. Moço, disse que me respeitava como um provedor, como um amigo, mas eu não estava atendendo a todas as suas necessidades. Pasmo, eu pressionei. Você está me traindo? Então a resposta de Holly me chocou. Era apenas físico. Ela não disse nada do coração ou mente envolvidos. Ela ainda teve a coragem de acrescentar casualmente que estava saindo com caras mais novos. Eu perdi um pouco. Então levantei minha voz, exigi que ela entendesse tudo. Ela me calou. Legal como você, por favor. Admitindo não, mais 2 casos, e esperava que eu simplesmente engolisse isso. Ela colocou isso em grosso, dizendo, ou eu entro no programa, ou ela vai embora. Encontre alguém que faça meu rosto. Deve ter sido uma máscara de dor, mas silêncio foi tudo que eu consegui unir. Ela tentou justificar suas aventuras, alegando que era o que todas as suas amigas faziam, até disse que poderia apimentar um casamento. Eu estava enojado, não conseguia acreditar que ela usaria baixos padrões de suas amigas. Como a desculpa, quando joguei fora a ideia de usar ela, apenas riu. Disse que eu não tinha coragem para fazer isso. Como outra mulher, o desprezo visualizada ecoaram na minha cabeça, zombando, enquanto eu estava sentado lá dolorido e sem palavras. Ela declarou firmemente que nosso relacionamento continuaria em suas condições, me alertando para não estragar uma coisa boa. Na verdade, ela estava certa. Durante todo nosso relacionamento de 22 anos, eu tinha mostrado devoção inabalável e conformidade com suas exigências. Agora todos estavam cientes de que eu estava sendo enganado, prejudicando minha reputação entre amigos e colegas. Na manhã seguinte, entrei no meu escritório. Conheci Henry Walker, o homem envolvido com minha esposa. Com um sorriso, ele perguntou sobre o bem-estar de Alex, seu olhar confiante aumentando meu aborrecimento. Decidi ficar quieto perto da máquina de café. Ouvi alguns homens rindo apesar de suas risadas. Passei por elas me sentindo vulnerável. Até Olivia, a secretária do chefe, pareceu gostar da minha situação. Sentado na minha mesa, refleti sobre o começo difícil do meu dia, me sentindo ridicularizado no trabalho e em casa. Apesar de tentar me concentrar, minha raiva persistiu. Escolhi investigar a história do meu pai, sabendo apenas onde ele nasceu e que ele foi embora quando eu era jovem, procurando sites de história da família para conversar. Identifique algumas correspondências prováveis, esperando que ele tivesse falecido antes dos meus anos de faculdade. Reduzi para 3 possibilidades e postei perguntas em sites de genealogia. Perdido em pensamentos, meu chefe me chamou em seu escritório. Jack, um homem bem-sucedido, mas eticamente duvidoso, queria discutir algo. Embora eu tenha pensado em desistir por causa de suas ações, sua natureza persuasiva e alto salário me mantiveram lá. Descobri que ele estava tendo um caso com sua secretária Olivia, sem o conhecimento de sua terceira esposa. Ele diretamente trouxe rumores sobre a infidelidade de minha esposa. Respondi mencionando o caso dela com meu sobrinho. Ele reconheceu esse comportamento, rindo sobre a tendência da família de ser canalha, me deixando sem palavras. A conversa mudou para questões de trabalho. Ele enfatizou a importância da família e alertou que se meus problemas pessoais afetassem os negócios, eu poderia precisar deixar a empresa. Seu tom era como o de um professor severo repreendendo um aluno. Mordi meu lábio e notei Olivia, sua secretária Kim, parada na porta, provavelmente coletando fofocas para suas amigas. Quando comecei a sair, me perguntei por que uma jovem como ela se envolveria com um homem mais velho como Jack Walker, passando por ela. Ouvi mais snickers, o que me fez abaixar a cabeça e andar mais rápido. O riso me seguiu porta afora, de volta ao meu escritório. Eu me senti inútil estando lá.
Eu tinha pago pela educação da minha filha, mas agora parecia que eu estava apenas financiando a traição da minha esposa. Sou um homem simples que gosta de seus gadgets, mas poder viver sem luxo a maior parte do meu dinheiro foi para os luxos de Holly, me fazendo questionar minha própria felicidade. Este escritório costuma fazer meu santuário para criatividade e realização. Eu tinha criado muitas das peças que produzimos e vendemos. Aqui eu tinha certeza de que poderia conseguir um emprego em outro lugar. Eles pensavam que eu era fraco e eles não estavam totalmente errados. Eu não era de causar problemas, eu preferia ser o bom velho. Alex, o engenheiro submisso, olhando para o meu protetor de tela de férias em família, e o abri meu. E-mail para minha surpresa. Havia um e-mail de uma mulher chamada Jennifer Holmes, do Comitê de Genealogia de Cambridgeshire. Chocado com uma resposta rápida, eu li sua mensagem como espanto. Jennifer tinha visto minha postagem sobre meu pai me conectado como uma mulher que afirma fazer sua sobrinha, Rachel Murray, minha prima. Eu rapidamente respondi com meus detalhes de contato, ansioso para ouvir de Rachel logo do trabalho. Foi como uma lufada de ar fresco. Cheguei em casa e encontrei Holly sorrindo enquanto ela mexia uma panela no fogão, embora eu sentisse voo. Tired of carping e murmurar com Zunle enquanto nos sentávamos para comer. A voz de Hollis suavizou. Podemos falar sobre a noite passada. Eu parei, garfo na mão. Parece que você já decidiu tudo. Eu respondi pensando que não havia muito mais a dizer. Seus olhos se encheram de urgência. Por favor, não me interrompa. Eu sei que fui injusta. Ela admitiu, sua voz quase quebrando. Mas não desista de nós ainda. A palavra do como eu posso simplesmente ignorar tudo. Me diga como eu exigi, procurando em seu rosto por qualquer traço de sinceridade. Ela desviou, olhar dando de ombros desamparadamente. Eu não tenho uma boa explicação. Naquele momento minha paciência se esgotou. Pensei em todas as vezes que trabalhei até tarde, sacrificando meus desejos por nossas necessidades, dirigindo um carro velho para que ela pudesse ter o novo, e pelo que ser ridicularizada pelas minhas costas. A voz de Holly cortou meus pensamentos. Eu tenho necessidades que você não está atendendo. Ela confessou em rodeios. Ou você lida com isso, ou eu encontrarei alguém que possa. Eu fui rápido para responder, raiva borbulhando como Henry Walker. Não pense que eu não percebi que ela não vacilou em Ren. Rion logo estará em carga no trabalho. Ele prometeu cuidar de mim. Se você não fizer isso, eu me levantei abruptamente, a cadeira arranjando para trás. Sem uma palavra, eu saí, deixei a mesa e me retirei para o meu escritório. Meu coração pesado e minha mente acelerada, enquanto as lágrimas ameaçavam o telefone. Tocou do outro lado. Era Rachel. Sua voz era um bálsamo calmante. Conversamos por quase uma hora. Quando desligamos, senti um sorriso surpreendente se espalhar pelo meu rosto. À noite, levantando pesos a um pouco como de costume, fiquei em silêncio. Levantei e caminhei para o meu escritório. Lágrimas rolaram pelo meu rosto, como eu queria estar em qualquer outro lugar. Então o telefone tocou novamente. Era Rachel, sua voz desconhecida mas reconfortante. Era uma tablet. Salvação. Conversamos por uma hora e quando desligamos eu não pude deixar de sorrir. Todo o resto simplesmente derreteu. Rachel estava animada que eu estava finalmente pronta para aprender sobre o passado do meu pai. Ela revelou verdades dolorosas. Minha mãe o expulsou quando eu era criança, mentindo para mim todos aqueles anos. Ele morreu em 1983 de intoxicação por álcool. Minha voz sempre disse que minha mãe o levou até lá. Rachel compartilhou que eles sempre quiseram conectar comigo, mas nunca foi permitido. Planejamos nos encontrar na casa dela em Cambridge, no fim de semana. Eu esperava ansiosamente pelo intervalo. O resto da semana passou. Nada mudou em casa e o trabalho foi tão duro. Henry e seus amigos acharam engraçado pendurar roupas íntimas na porta do meu escritório. Eu vi Olivia olhar para mim, mas ela disse que nada grudado na roupa íntima era um bilhete. Por favor, devolva para sua esposa. Eu desmoronei novamente ali mesmo na minha mesa. Eu culpei todo mundo menos eu. Finalmente o sábado chegou. Eu disse a Holly que ia ver uma amiga em Londres. Ela não pareceu se importar. Imaginei que ela provavelmente veria o quanto eu estivesse fora, mas isso tornou a partida mais fácil. A viagem para Cambridge foi estressante. Cheguei lá uma hora atrasado, mas Rachel me cumprimento como o abraço mais caloroso que eu já recebi em anos. Como atraso não importava. Eu conheci o marido dela, Greg, e seus filhos, Grace e William. Passamos o dia conversando sobre meu pai e esse novo lado da minha família. Eu estava apenas começando a conhecer Rachel, e o calor de Greg era contagiante, pois eles conversavam, muitas vezes terminavam as frases um do outro. Eles estavam ansiosos para revelar a história da nossa família. Junto com meu primo David e Lucy Price, irmão de Rachel, nós imediatamente nos conectamos, compartilhando histórias e insights sobre meu pai e nossa história compartilhada. Depois de um almoço farto, fizemos uma breve viagem que me deu um espaço muito necessário para pensar no passado. David e eu entramos em conversas mais profundas sobre trabalho e vida familiar.
Surpreendentemente, me vi abrindo para eles, e eles não se contiveram em seu apoio, me incentivando a não tolerar minhas dificuldades atuais. Ao deixar Cambridge, senti que estava vendo as coisas sob uma nova luz. A sinceridade e a gentileza dos meus novos parentes restauraram minha esperança. Depois de enfrentar tanta decepção e maus tratos, isso me atingiu fortemente. Eu precisava encontrar a felicidade não apenas para mim, mas também para minhas filhas, meus amigos e esta nova família. Eu estava apenas começando a conhecer. Cheguei em casa às 20 horas, para encontrar Holly se preparando para uma noite fora. Quais são seus planos para esta noite? Eu perguntei tentando manter minha voz calma. Ela estava na média de sua maquiagem, apenas saindo como amigos. Ela respondeu casualmente, então pegando-a desprevenida. Eu trouxe Max, seu outro caso. Ela suspirou, um flash de aborrecimento cruzando seus. Podemos não fazer isso agora. Ela estalou claramente, não se importando como eu me sentia. Eu mantive minha posição. Parei com isso, seja minha esposa, eu implorei. Ela ignorou minhas preocupações como uma cena de sua mão. Eu sou sua esposa e estarei de volta à meia-noite, ela disse, prometendo uma vida fácil, se eu apenas a deixasse se divertir. Enquanto ela tentava me abraçar, eu dei um passo para trás sem mente me dar. Ela agarrou sua bolsa prada e foi para a porta. Em uma tentativa final eu falei firmemente, não vá. Ela fez uma pausa. Se virou para mim, Meryl, e o que você vai fazer? Você nunca vai embora, você precisa de mim. Ela zombou, confiante de enfrentá-la, enquanto ela saía ouriço ainda, e quando meu coração afundou, eu percebi quanto tempo eu tinha sido idiota colocando as necessidades acima das minhas, mas naquela noite algo mudou. Eu estava cansado de jogar seu jogo, era hora de planejar um novo começo para o meu próprio bem. Não perdi um segundo. Holly estava provavelmente com Henry. O Max, talvez os dois. Parece que ela estava realmente cumprindo sua palavra sobre satisfazer seus desejos. O pensamento disso alimentou minha raiva e me empurrou para fazer uma mudança. Eu sabia que tinha que cortar quaisquer laços restantes de afeição que eu sentia por ela. Vasculhando caixas velhas, encontrei a única que eu tinha da minha mãe e irmãs, com uma mistura de ceticismo e determinação. Recortei o rosto sorridente de Holly de outra foto e colei ao lado delas na foto. Eu não tinha mais amor por nenhuma delas, e esse ato simbólico parecia cortar o fio emocional final. Às 12h45, coloquei a foto alterada na minha mesa-tarefa. Concluída. Até então eu tinha mapeado principalmente meu futuro imediato. Embora colocar meus planos em ação levasse algumas semanas, Holly não tinha clue. I was planning to leave, which gave me the time I needed. Suddenly I heard the clumsy sound of someone at the door peering out. I saw Henry Walker making a quick exit. As Holly stumbled up the stairs, I erased my browsing history and decided to only use incognito mode from the nods. She was in her bedroom. I went downstairs to make some coffee, thinking hard about my life ahead, and how I could manage without my daughters around. It seemed bearable now. Monday morning, I decided to move closer to my daughters at work. I didn't bother with the usual efforts, ignoring the snide remarks and laughter. I scheduled a bank meeting for 1 p.m. and spent the morning going over my finances. It was a risk, but with the right moves and a bit of luck, I was confident I'd come out of this relatively unscathed. The meeting went exactly as I'd hoped, allowing me to close my personal savings account and withdraw my name from our joint new with a substantial amount of cash now in my possession. I shut down that savings account for good on my way back to the office. I made Astapat PC World, where I picked up a couple of digital voice recorders, a rugged 500 GB USB 3 external drive, and a new hard drive for my PC back at work. Faced the task of breaking into the company's private customer files. It took me a solid hour to crack Jack's password. Ironically, it was just his wife's name followed by his birthday once, and it transferred all the files to my external drive, including my designs for an energy-efficient hydraulic pump system that promised to keep the company competitive. Our company made pumps for everything from air conditioners and heavy machinery to equipment for the dairy industry. After I finished, I wiped my PC's history, replaced the old hard drive with the new one, and reinstalled Windows. For the rest of the day, I sat discreetly researching competitors on my phone and looked up engineering jobs in the South London area. On Monster that evening, after another silent dinner with Holly, I retreated to my study. A job posting caught my eye. A major competitor recently hit hard by the financial downturn was looking for a mechanical engineer. The role was a bit of a step down, both in responsibility and salary, about 10,000 less than what I currently earned. But it was a viable lead. I sent them my CV right away. Despite everything, I made the choice to maintain appearances with Holly. That night, I next to her in our marital bed, quietly planning my escape. I pretended to be asleep when she slipped into bed. Her touch made my skin crawl. But strangely, I was glad to feel this way. It confirmed that my feelings for her had changed.
which would only help me move on the next morning, brought an unexpected call from Robert Williams at Sutton Hydraulics. She was shocked that I might leave the much larger Walker Engineering for a smaller outfit that was nearly ready to hire me on the spot, but he insisted on an interview. We set it for the following day. Things were falling into place faster than I had anticipated. With some breathing room, I started looking for flats near my daughters. I found a promising one just 15 minutes from their place and only 5 minutes from what could be my new job. I arranged to see it right after my interview with Robert later. I casually mentioned to Jack at work that I needed to visit my daughters in Kingston the next day to sign some papers. She agreed without a second thought. That evening, I called my old friend Toby Brown and set up a time to meet them and his wife Sarah after my busy day tomorrow. Toby and Sarah, sensing that I was wrestling with something big, were alert when I arrived. Before seeing them, I had a talk with my daughters about everything that was happening. Their supportive words bolstered my resolve, readying me for the next steps at the gathering with Toby and Sarah. I laid out the initial steps of my plan. They were more surprised by my decision to take action than by Holly's betrayal, which they seemed to view as just another sad fact of life. Sarah, always the gracious host, offered me another cup of tea. I asked about my plans to leave Holly e shared de histórias de abertura do meu encontro com meus primos, como minha mãe expulsou meu pai de casa e minha irmã ficou do lado de lá. Diferente daquela época, minhas filhas estavam do meu lado dessa vez. Toby parecia preocupado quando perguntou se foi realmente a reunião de família que me estimulou a tomar uma posição. Eu expliquei que foi, na verdade, durante uma visita ao túmulo do meu pai que eu tomei minha decisão. Algo na lápide chamou-me minha atenção e me abalou profundamente. O que você viu na pedra? Os dois perguntaram-me uníssono. Eu contei-lhe sobre a rosa gravada na pedra, sob a qual estavam umas palavras de memória amorosa, seguidas pela data de nascimento do meu pai e na morte. O que me atingiu fortemente era a minha idade agora. Toby e Sarah se recostaram, uma mistura de compreensão e alarme em seus rostos. Se eu continuei dizendo que percebi que estava em uma encruzilhada, eu poderia me afogar em minhas tristezas, só me levantar e mudar meu caminho. Eu escolhi não acabar como meu pai, eu admito. E o quão exausto eu estava de tentar ser o marido perfeito apenas para ser recebido com desrespeito e humilhação. Compartilhar isso me fez sentir exposto, mas tirou um peso dos meus ombros. Sarah, sempre a lutadora, imediatamente ofereceu seu apoio e até compartilhou seu próprio esquema para lidar com Holly. Eu não pude deixar de sorrir para seu espírito feroz, grato por seu apoio, apesar de uma vez duvidar de sua lealdade. A sala ficou tensa com antecipação quando Sarah se inclinou em sua voz, baixando para um sussurro conspiratório. Precisamos de um plano que não apenas liberte você, mas também faça Holly perceber que ela não pode simplesmente atropelar as pessoas. É sobre estabelecer um precedente, não apenas para nós, mas para suas filhas também. Toby, normalmente a voz da cautela, assentiu lentamente. Você está certo, mas vamos ser espertos sobre isso. Não estamos apenas lidando com Holly, estamos enfrentando anos de queixas acumuladas e lealdades distorcidas. Não importa o que façamos, precisa ser estanque. Eu senti uma onda de determinação alimentada por suas palavras. Isso não é só para mim, é para meu pai, que nunca teve a chance de escrever seus erros, e para meus filhos, que não deveriam ter que testemunhar o espírito de seu pai. Esmagado, Sarah estendeu a mão, colocando a mão dela na minha. Então vamos começar amanhã. Começamos a criar seu futuro, onde você não está apenas sobrevivendo, mas prosperando. Então eu planejei meus movimentos financeiros em 2008. Comecei uma conta poupança separada, colocando todo o meu bombê e dinheiro extra que consegui. Isso me ajudou a solicitar uma hipoteca logo abaixo do meu nome, o que tornou as coisas mais simples. Expliquei como Toby ajudaria abrindo uma nova empresa para assumir a hipoteca da minha casa e lidar com toda a papelada do registro de terras. Toby não tinha certeza sobre toda essa configuração, mas eu o acalmei. Holly não conseguiria lutar contra isso. Eu disse a ele que seus pais, que são muito religiosos, não a apoiariam depois de descobrir que ela trapaceou. Eles se manteriam fiéis aos seus princípios. Eles até se ofereceram para ajudar com os pagamentos da hipoteca, para que eu pudesse adiá-los por um tempo no meu caminho para casa. Parei na concessionária Land Rover local para fechar um acordo. Eu os convenci a pegar o carro velho de Holly de volta e trocá-lo pelo modelo mais recente. Nós fechamos o plano de pagamento do seu antigo Range Rover Sport, o que funcionou muito bem para a concessionária, pois eles poderiam vendê-lo novamente como quase novo. Eu me certifiquei de avisar a concessionária que voltaria para atualizar meu próprio carro em breve.
Eles ficaram muito felizes com a perspectiva de me vendendo um Range Rover novo e caro, depois de pegar um folheto de 2016 na concessionária, não para mim, mas para Holly. Fui para casa, ela estava relaxando, parecendo cansada, café na mão, deixando minha jaqueta e bolsa perto da porta. Juntei-me a ela no sofá. Quero o melhor para você, eu disse, entregando a ela o folheto. Estou comprando um novo modelo de 2017 para você. Era mais do que apenas uma troca de carro. Era sobre mudar de marcha em nossas vidas, buscando honestidade e um Range Rover novo e caro, depois de pegar um folheto de 2016 na concessionária, não para mim, mas para Holly. Fui para casa, ela estava relaxando, parecendo cansada, café na mão, deixando minha jaqueta e bolsa perto da porta. Juntei-me a ela no sofá. Quero o melhor para você, eu disse, entregando a ela o folheto. Estou comprando um novo modelo de 2017 para você. Era mais do que apenas uma troca de carro. Era sobre mudar de marcha em nossas vidas. Buscando honestidade e um novo começo, seu rosto se iluminou com a ideia do carro novo, sem noção de todo o escopo do meu plano. Você sempre sabe como me animar, ela disse. Embora tenha franzido a testa um pouco sobre um problema, eles já encontraram um comprador para meu carro antigo. Preciso deixá-lo na concessionária até sexta-feira. Sairei do trabalho mais cedo, então ofereci com um tom áspero. Ela acrescentou. Talvez você possa usar meu carro no fim de semana para ver seus amantes. Ela palavras pairavam no ar, seu sorriso se transformando em um olhar de choque e confusão, quando ela percebeu o que tinha acabado de dizer, o que havia de errado. Eu investiguei, insistindo para que ela explicasse sua explosão. Ela não especificou, mas hesitou antes de perguntar. Você ainda está chateada com nosso acordo. Eu mantive minha resposta clara e firme. Não é nosso acordo, Holly, é seu. Você achou. Achar que eu não tinha escolha a não ser aceitar seu aceno me disse tudo. Ela pensava que estava no controle rapidamente, acrescentou seu museu tom cheio de uma mistura de desafio e preocupação. Eu não respondi indo embora para a cozinha quando meu telefone tocou saindo para o jardim. Eu respondi que era Toby, confirmando que os fundos tinham sido transferidos. Tudo estava definido para amanhã. Na manhã seguinte, entrei no banco e me encontrei como especialista em hipoteca. Uma hora depois, minha hipoteca estava totalmente paga e fechei todas as minhas contas. Apenas algumas portas abaixo eu abri uma nova conta em um banco diferente, aliviado mas cauteloso. Eu estava totalmente livre de quaisquer laços financeiros com Holly, a menos que ela tomasse uma ação legal. Quando eu saí do banco, meu alívio foi tingido com uma sombra de preocupação. No próximo manhã, eu estava no meu computador, resolvendo os detalhes finais. Eu preenchi um requerimento online no cartório de registro de imóveis, inserindo todos os detalhes da nova empresa de Toby Sara. Em 10 minutos recebi um e-mail de confirmação que levar e há de 3 a 5 dias para processar. Uma vez aprovado, eu entregaria as escrituras para Toby, para que ele pudesse registrar a propriedade em nome de sua empresa mais tarde dia. Eu me vi para Dona Portade já que era sexta-feira, e como sempre Olivia estava lá. Eu poderia dizer que eu tinha interrompido algo entre eles, porque ela rapidamente se desculpou e nos deixou sozinhos. Eu não perdi um momento. Eu coloquei minha carta de demissão em sua mesa. Jack olhou para cima e o riso irritante deles, espalhando em seuros. Tu que é isso? Ele perguntou acenando. O documento é minha demissão. Eu afirmei firmemente. É melhor eu ir embora agora, dado tudo o que está acontecendo com nossas famílias. Você provavelmente não me quer perto por muito mais tempo. De qualquer maneira, o sorriso de Jack desapareceu, substituído por um olhar de completa surpresa. Eu preciso do meu P45 até segunda-feira. Eu continuei a certifique-se de não falar sobre minha saída para ninguém fora do Holly Circle. E lá comecei a protestar. That evening, I called my old friend Toby Brown and set up a time to meet him and his wife Sarah after my busy day tomorrow. Toby and Sarah, sensing that I was wrestling with something big, were alert when I arrived. Before seeing them, I had a talk with my daughters about everything that was happening. Their supportive words bolster my resolve, readying me for the next steps at the gathering with Toby and Sarah. I laid out the initial steps of my plan. They were more surprised by my decision to take action than by Holly's betrayal, which they seemed to view as just another sad fact of life. Satterhall, the gracious host, offered me another cup of tea. I asked about my plans to leave Holly e shared the histórias de abertura do meu encontro com meus primos, como minha mãe expulsou meu pai de casa e minha irmã ficou do lado de lá. Diferente daquela época, minhas filhas estavam do meu lado. Toby parecia preocupado quando perguntou se foi realmente a reunião de família que me estimulou a tomar uma posição. Eu expliquei que foi, na verdade, durante uma visita ao túmulo do meu pai que eu tomei minha decisão. Algo na lápide chamou-me
Minha atenção e me abalou profundamente o que você viu na pedra. Os dois perguntaram-me em uníssono e eu contei-lhe sobre a rosa gravada na pedra, sob a qual estavam umas palavras em memória amorosa, seguidas pela data de nascimento do meu paisoide na morte. O que me atingiu fortemente era a minha idade agora. Tobissara se recostara uma mistura de compreensão e alarme em seus rostos. Se eu continuei dizendo que percebi que estava em uma encruzilhada, eu poderia me afogar em minhas tristezas, só me levantar e mudar meu caminho, eu escolhi não acabar como meu pai, eu admite. E o quão exausto eu estava de tentar ser o marido perfeito apenas para ser recebido com desrespeito e humilhação. Compartilhar isso me fez sentir exposto, mas tirou um peso dos meus pés para o nosso quarto e gentilmente acordei Holly. Eu pensei que você poderia precisar de um espaço para descansar. Eu expliquei suavemente. A voz de Holly estava trêmula. Você deve pensar que eu sou nojenta, ela disse sem olhar para mim. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto ela admitia seus erros. Eu realmente estraguei tudo. Ela soluçou, eu te amo, e eu só quero que você fique bem por um momento. Um lampejo de simpatia cruzou meu coração, mas desapareceu quase instantaneamente, o que me surpreendeu. Parado ali olhando para a mulher com quem estive por 21 anos, percebi que meus sentimentos por ela tinham evaporado completamente. O amor poderia realmente desaparecer tão rápido? Parecia que poderia, porque eu não sentia nada além de um desejo de seguir em frente. O voo dela não me influenciava mais. Silenciosamente, saí da sala, entrei no meu carro e fui embora. Sentindo-me estranhamente contente com a decisão de deixar tudo para trás naquela noite, fiquei na casa de Toby e Sarah. Eles deram um jantar animado com amigos e colegas, quando voltei tarde na manhã de domingo. Holly estava ocupada com tarefas. Assim que me viu entrando no salão, ela correu e me abraçou. Só consegui dar um tapinha em suas costas em resposta com um sorriso forçado. Sugeri por que não combinamos a entrega do seu carro novo. Posso deixá-la na cidade para conhecer sua irmã? E ela pode levá-lo à concessionária. A imagem dela dirigindo um novo Range Rover pareceu alegrar seu humor, e ela se aproximou de mim de braços abertos. Voltando-se para a chaleira, agi como se não a tivesse visto gesticular durante o dia. Holly era excessivamente afetuosa, o que só me deixava desconfortável. Ela continuava tentando me beijar ou abraçar, mas eu encontrava todas as desculpas para escapar na hora de dormir. Estava claro que ela estava chorando de novo enquanto eu lhe desejava boa noite. Ela perguntou se ela vinha para a cama. Eu só precisava de um abraço e ouvir algumas garantias. Minha resposta foi fria e distante. Não até que você seja liberado pelo médico. Ela retrucou amargamente. Quando eu estiver melhor, tenho certeza de que encontrarei alguém que queira ficar comigo. Eu ri para mim mesmo enquanto me afastava. Suas palavras duras confirmaram o que eu começava a sentir mais fortemente a cada dia. Qualquer arrependimento de antes havia evaporado, substituído por 2 décadas de ressentimento acumulado no passado. Eu poderia ter sucumbido ao seu por favor emocional, mas não desta vez. Ignorei suas lágrimas e fui para o quarto de hóspedes. Era minha última noite nesta casa, e seria naquele quarto. Enquanto eu estava lá olhando para a foto alterada de Holly com minhas irmãs, a única emoção que senti foi desdém. Estava claro agora. Ela era doce apenas quando queria algo e ficava amarga quando negada. Suas últimas palavras haviam eliminado quaisquer últimas dúvidas. Eu poderia ter consolidado minha decisão de ir embora. Acordei cedo na segunda-feira de manhã. Holly também acordou cedo para seu compromisso com o cabeleireiro às 8h30, então a levei para a cidade como planejado. Fui embora sabendo que poderia ser a última vez que a veria. Temia que não fosse, mas estava determinado a fazer isso. Então, no caminho, liguei para a operadora de telefonia móvel e rescindi nossos contratos, parando em um acostamento. Paguei a multa no meu cartão. Eles me informaram que os telefones permaneceriam em serviço até às 17 horas. Perfeito, a seguir fui ao escritório para pegar minha P45. Quando entrei na fábrica, um clima sombrio pairava no ar. Parecia que a notícia da minha partida já havia se espalhado, provocando olhares de desconforto entre meus colegas. Quando passei pelo corredor até meu escritório, passando pela máquina de café onde Max e Henry estavam rindo como outros alheios a tempestades e formando dentro de mim, forcei um sorriso e gritei um alegre bom dia. Eles responderam como uma piada sobre minha esposa, uma piada. Ant.
que há muito tempo parou de ser engraçada para mim, já que não está indo muito bem, responde mantendo meu tom leve. Deve ser algo que um de vocês deu a ela. As suas risadas morreram instantaneamente. Eu os deixei parados ali, queixo caído, enquanto murmúrios começaram atrás de mim. Enquanto me aproximava de Olivia, ela conseguiu dar um meio sorriso e desviar o olhar, talvez um sinal de sem descoberto antes que eu pudesse bater. Jack abriu a porta do escritório. Eu tenho o que você quer, ele instalou Peggy e Zay, logo tanto por respeito dentro de seu escritório. Sentei sutilmente, deslizei o gravador de debaixo da cadeira para o meu bolso. Eu tinha agora suas indiscrições com Olivia. Não era um segredo para mim. Ele foi rápido me investigar. Conseguiu outro emprego. Eu parei e disse não nada ainda. Seu sorriso me disse que ele pensou que eu estaria implorando para voltar logo. E quanto ao meu último mês de pagamento e meu bônus de fim de ano? Eu perguntei. Sua resposta foi uma explosão de riso. Olivia entrou naquele momento com minha 45 e ouvir o pedido juntou-se à alegria, decidindo virar o jogo. Eu ri junto, fazendo os parar e olhar. O que é tão engraçado? Olivia perguntou confusa. Por que você deixa ele tirar vantagem de você toda semana? Eu atirei de volta minha risada, ficando mais alta. Ela congelou. Os olhos de Olivia se arregalaram. Me orostou de Jack. Ficou em um tom de vermelho. Sua raiva transbordou. Quando ele calma me chamou de canal, aí gritou: Zaya do meu escritório, Zaya desta empresa, antes que eu te jogue para fora como uma risada. Eu me levantei e peguei meus pertences e saí do escritório pela última vez. O gravador, guardado com segurança ao peso do passado, estava finalmente saindo dos meus ombros. Eu ainda estava rindo de mim mesmo quando cheguei em casa. Descarreguei o carro, abri o porta-malas e entrei na casa silenciosa. Olhando ao redor, pensei no que deveria levar comigo. Peguei algumas obras de arte de Romero Brito das paredes, embrulhei-as em plástico da garagem e coloquei-as no meu carro. Eu me movi pela casa, reunindo vários itens pessoais e então esvaziei todo o meu guarda-roupa no andar de cima. Certifiquei-me de guardar todos os documentos importantes, como as certidões de nascimento das meninas e nossa certidão de casamento no cofre. Subindo a escada do loft, recuperei meus pertences antigos, incluindo meu diploma universitário e fotos de família no quarto principal. Juntei todas as joias que comprei para Holly ao longo do ano, que valem facilmente mais de 10.000. Também empacotei todas as bolsas, sapatos e casacos caros que comprei para ela desde que os comprei. Eles eram meus para levar. Meu registro completo para o seguro seria útil para vender esses itens quando terminasse de fazer as malas. Percebi que precisaria de uma TV, então levei-a junto com minha coleção de filmes e o Blu-ray player. A essa altura meu carro estava lotado. Decidi me livrar de todas as roupas de Holly e alguns outros itens não essenciais, incluindo algumas das minhas roupas mais antigas. Meu novo lugar precisaria de um novo começo, de qualquer maneira. E as meninas ficariam animadas para me ajudar a comprar um novo guarda-roupa. Tirei as melhores fotos minhas com as meninas e as coloquei cuidadosamente no carro. Não havia pressa. Holly não voltaria antes das 2 p.m. Até tirei um momento para preparar uma xícara de chá, uma necessidade absoluta, como vejo a seguir. Liguei para a empresa de TV para cancelar os serviços de telefone via satélite e internet. Também liguei para a British Gas e a Southern Water para cortar os serviços públicos. Levaria alguns dias, mas isso não me incomodou. Voltei para o quarto para sentar e pensar. Meus olhos encontraram algo que desencadeou uma ideia ousada, uma que até me assustou um pouco. O vestido de noiva de Holly estava em uma caixa velha e empoeirada em cima do guarda-roupa. Ela estimava aquele vestido provavelmente mais do que eu. Eu o tirei e, ao fazer isso, encontrei nosso álbum de casamento entre as outras fotos na cama. Peguei a capa do edredom, peguei tudo e saí correndo para o jardim. Lá, joguei fora uma pilha de itens. As roupas de Holly incluíam tudo que eu não conseguia vender. Deixei de fora propositalmente a calcinha dela. Não queria nenhum lembrete. Olhei para o relógio depois de fechar o carro, apenas 13h45. Liguei para Robert Williams e avisei que deixaria meu P45 mais tarde no turno da noite. Ele pareceu satisfeito e me senti bem em dar uma carona a ele, por volta das 14 horas. Eu estava esperando a ligação inevitável, mexendo com uma lata de diluente que encontrei na garagem. Eu molhei o vestido de noiva de Holly com tudo espalhado no jardim. Quando eu estava prestes a riscar um fósforo, meu telefone tocou. Eu atendi com calma forçada. A voz de Holly explodiu, exigindo saber o que estava acontecendo. Oh, o que você quer dizer? Eu respondi com uma pitada de sarcasmo. Ela insistiu. Eu parei de bancar o idiota. Tentando manter a calma, pedi para ela relaxar e explicar o que estava acontecendo.
Tudo o que consegui foi sua respiração pesada e a voz de sua irmã ao fundo. Então ela jogou a bomba. Ela ouviu que eu não tinha comprado um carro novo para ela, mas tinha vendido dela. Ah, devo ter esquecido de mencionar isso. Eu provoquei sua voz cheia de pânico. O que está acontecendo? Mantendo minha voz firme. Apesar do meu coração batendo forte, eu expus isso. De agora em diante. Se você quer um carro, você terá para pagar por isso ou você mesmo. Ela explodiu, uma mistura de confusão e raiva. Eu simplesmente pet meu eu mesmo e casualmente acrescente que eu precisava arrumar a cozinha. Isso é algum tipo de piada de mau gosto? Ela perguntou, sua voz oscilando em desespero. Eu não disse nada. Ela declarou que resolveríamos isso quando ela chegasse em casa, claramente chateada. Como que ela pensou ser uma brincadeira, eu permaneci em silêncio. Enquanto ela continuava a gritar meu nome, eu desliguei o telefone e me virei de volta para a pilha no jardim. Eu acendi-o. Fosforosa e observei enquanto nosso passe juntos queimava em chamas. Eu então tirei nossa certidão de casamento. Do meu bolso rasguei em pedaços e deixei os pedaços na mesa da cozinha ao lado de uma fotografia nossa sorrindo na Disneylândia, lembretes de tempos melhores. Eu me perguntei se ela alguma vez olhou para aqueles dias com a mesma nostalgia. Eu deslizei para dentro do meu carro e fui embora tendo um último vislumbre de Holly e sua irmã Jennifer correndo para dentro de casa. Quando cheguei ao fim da rua com um sorriso, eu desliguei meu telefone e continuei dirigindo por volta das 16 horas. Eu estava em Sutton com algum tempo sobra. Parei numa loja de telefones para fechar um novo contrato de celular e passei no escritório para resolver meu P45. Também conheci minha nova secretária, Freya, que irradiava profissionalismo, um contraste gritante com Olivia no meu novo apartamento vazio. Preparei chá com uma chaleira que peguei emprestado do que não era mais minha casa. Pedi uma pizza e me acomodei para verificar meu telefone antigo. Encontrei-o desconectado e sorri, sabendo que Holly também estava sem conexão. Isso daria um descanso às meninas antes de eu entrar em contato. Montei meu saco de dormir na sala. A mobília teria que esperar até o fim de semana, mas por enquanto aproveitei a peça. Liguei para meu laptop. Revisei as gravações do escritório de Jack Walker que confirmaram seu caso com Olivia. Enviei as evidências e preparei cópias em pendrives, uma para a esposa de Jack, Margaret, e outra para o namorado de Olivia, Peter, planejando enviá-las no dia seguinte. Liguei para minha filha Sophie para informá-la, pedindo que mantivesse minha localização em segredo de sua mãe, o que ela já vinha fazendo na semana seguinte. Mobiliei meu apartamento e comecei atraindo clientes da Walker Engineering para Sutton. Apesar de alguns fiéis, muitos preferiram nossos serviços, contribuindo para o declínio dos negócios de Jack. Eu saboreei sua iminente percepção do porquê sua empresa estava sofrendo como serviços públicos cortados em minha antiga casa. Holly logo sentiria a pressão da minha ausência. Toby já estava avançando com a vida da casa Sarah, o aplaudindo entusiasticamente no final da semana. Uma placa de vendade coroou a propriedade quando o fim de uma era e o início de algo novo durante este período. Ava entrou em contato comigo com notícias sobre a situação de Holly. Ela havia se mudado de volta para a casa de seus pais, onde foi recebida com desaprovação devido à sua infidelidade. Ouvir que ela estava fervendo de raiva de mim foi estranhamente satisfatório, embora eu soubesse que esta zaga estava longe de terminar no fim de semana. Toby e Sarah deram outro grande jantar, me dando um breve descanso do caos contínuo do meu plano de fuga. Domingo trouxe notícias ainda melhores. Depois de apenas uma semana no mercado, minha casa recebeu 2 ofertas sólidas. Aceitei uma imediatamente por £550 em preparação para fechar o negócio. Eu montei ISIS para as meninas. Se fiz alguns investimentos para garantir que compensa-se, Toby mantivesse uma parte em dinheiro para a minha segurança, protegendo-me. Ainda era minha principal prioridade. A atualização de Toby, de que a venda poderia ser concluída rapidamente, foi emocionante. Não perdi tempo e contratei uma empresa de mudanças para limpar minha antiga casa. Enquanto isso, as meninas entraram em contato com a mãe, que desencadeou sua fúria e ameaça sobre elas. Eu as tranquilizei de que tudo acabaria em breve na terça-feira, enquanto falava com um novo cliente que tinha acabado de se encontrar com Jack Walker sobre a renovação de um contrato. Descobri a situação difícil na Walker Engineering. O cliente compartilhou que, devido a uma perda massiva de projetos, a empresa teve que demitir metade de sua equipe. Ele também mencionou a decisão da Sra. Walker de se divorciar de Jack após saber de seu caso. Enquanto essas revelações eram chocantes, eu me vi indiferente ao meu foco na comissão, cheques, chegando. Quanto a Olivia e seu namorado, o resultado permaneceu incerto, embora ele definitivamente tenha recebido o USB que enviei-se a Sr.
Walker havia recebido dela era incerto, mas o motivo do divórcio parecia óbvio. Meus esforços não passaram despercebidos no trabalho. Em reconhecimento, fui recompensado como um Land Rover Discovery. Se novinho, embora eu tivesse considerado me presentear, os executivos da minha nova empresa ficaram tão satisfeitos com meu desempenho e a direção da empresa que me presentearam como carro junto como uma comissão alta superior a 30 pounds, enquanto eu admirava meu novo carro da janela do meu escritório. Um Ford Focus familiar entrou no estacionamento. Era a mãe de Jenny Holly, me preparando para o que certamente seria um encontro tenso. Meu telefone do escritório tocou. Foi a minha secretária. Me disse que uma mulher alegando ser minha esposa estava na recepção. Pedi que ela dissesse à mulher que eu estava em uma reunião e que chegaríamos uma hora, me preparando para o confronto inevitável. 3 horas se passaram quando olhei pela janela e havia ainda esperando como um suspiro resignado. Decidi que era hora de ir embora. Eu estava pronto para encará-las, se necessário, ou simplesmente passar despercebidos. Indo por uma porta lateral, eu fui até o carro. Quando estava prestes a entrar, os pneus cantaram. Meu carro dela bloque, ou minha saída. Ela saiu furiosa, um turbilhão de fúria e desordem, vestida como que parecia ser as roupas velhas de sua irmã, seu cabelo uma bagunça emaranhadas. Eu idiota, ela gritou balançando a mão para mim, mas errando por centímetros. Seus olhos queimavam de raiva enquanto ela exigia algum tipo de vingança. Eu a incentivei a se acalmar e gesticulei em direção ao banco do passageiro do meu carro. Novorei lutantemente. Ela subiu seus olhos, arregalando enquanto ela observava o ambiente. Então as comportas se abriram e ela derramou seus problemas financeiros, me implorando para voltar. Eu olhei para ela diretamente, dado que eu não posso atender às suas necessidades e não posso me comparar aos seus amantes mais jovens. Parece que usou apenas bagagem extra em sua vida. Eu disse: seu apelo para que eu voltasse para casa e perdoe essas queixas do passado me fez para você estar falando sério? Eu perguntei incrédulo. Ela assentiu sinceramente, alegando que ela me perdoou por todos os revoltas ceticismo. Afiou minha voz enquanto eu a lembrava de suas próprias infidelidades de desrespeito. E você espera perdão? Eu a desafio: nunca estarei com você novamente. Eu declarei, meu tom frio como gelo. Talvez seja melhor você ficar como um de seus amantes. Ela confidenciou que seu círculo social havia mudado. Seus amigos agora distantes, o marido desconfiado, apesar de sentir um lampejo de simpatia por suas dificuldades admitida. Eu fiquei firme. Ela reconheceu que seus erros lhe custaram caro, admitindo que sua vida havia desmoronado por causa de sua própria ganância e desrespeito. Naquele momento, nosso passado, compartilhados e o final doloroso cristalizaram. Brett severo de tudo que havíamos perdido nos caminhos separados que agora enfrentávamos. Apesar de tudo, eu sabia que era hora de seguir em frente. Ela implorou para que eu voltasse para sua vida, sua voz tremendo de desespero, alegando que ela não tinha mais nada. Ela perguntou sobre sua parte da casa e mencionou a necessidade de um divórcio. Eu calmamente apontei que ela nunca disse que me amava, só precisava de impor perto. Enquanto não precisava dela, eu admiti que tinha deixado de pagar a hipoteca e perdido a casa, revelando o engano. Sua reação chocada confirmou que ela realmente tinha vindo buscar, pois declarou seu desejo pelo divórcio. Ela desesperadamente afirmou que ainda me amava depois de mais de 2 décadas juntos. Ela reconheceu seus erros, alegando que estava sendo severamente punida. Eu me mantive firme, dizendo a ela que era um erro enorme e imperdoável, e que eu nunca mais voltaria para ela. Seus gritos e soluços encheram o carro, ecoando nas janelas. Eu ofereci uma proposta para uma separação limpa. 30 mil em dinheiro se ela concordasse. De repente, suas lágrimas pararam e ela se tornou desafiadora. Ela me acusou de mentir sobre perder a casa, insistindo que eu era inteligente demais para isso. Reconheci que ela poderia estar certa e me vi defendendo minha posição. Não vou te dar um centavo, eu disse decisivamente. Ela enfrentou a fúria em seus olhos e eu expliquei que lutaria contra ela com unhas e dentes. Eu disse a ela que ela não tinha dinheiro e eu iria embaralhar meus bens para torná-los difíceis de rastrear. Eu avisei ela que quando seu advogado desenterrasse qualquer coisa, os honorários advocatícios devorariam quaisquer ganhos potenciais. Eu dei a ela uma escolha gritante: pegue o dinheiro agora ou prepare-se para uma batalha legal exaustiva. Nossos olhos se encontraram. O desafio era claro. Sua raiva aumentou quando ela me acusou de maus tratos, afirmando que ela era a razão de nossas filhas terem sucesso, contrastando o futuro delas com seus fracassos atuais. Pegue o dinheiro e saia da minha vida. Eu exigi friamente como uma réplica dura. Ela concordou em pegar o dinheiro e prosseguir com o divórcio. Eu vou cuidar disso, eu respondi, minha voz vazia de emoção. Ela saiu furiosa do carro, batendo a porta com tanta força que o veículo balançou momentos. Depois ela saiu em alta velocidade do estacionamento, deixando uma nuvem de poeira e uma série de memórias para trás. No dia seguinte, eu comecei o processo de divórcio, nomeando a infidelidade como a causa principal. Uma semana depois eu marquei uma reunião
Olhe no apartamento da nossa filha, apesar de ter vendido minha casa, eu decidi adiar qualquer investimento até que os papéis do divórcio fossem oficialmente assinados, mantendo as coisas civilizadas na frente de Sophie Avaera. Durona, entreguei o dinheiro a Holly e sem muita hesitação ela assinou os papéis do divórcio. Eu me despedi das meninas, desejando sorte a Holly, enquanto me preparava para ir embora. Naquele momento, Holly começou a chorar. Parecia um pouco teatral, provavelmente para o benefício de nossas filhas, que trocaram olhares que indicavam que sabiam disso também. Ava me mencionou no fim de semana seguinte, mencionando animadamente o show do Coldplay que havíamos planejado. Suas palavras me trouxeram de volta ao momento, e prometi confirmar os detalhes depois de verificar com Amy, sua madrasta. Quando me virei para sair, os gritos de Holly ficaram mais altos, mas escolhi ignorá-los, fechando a porta atrás de mim. Deixei o drama dentro de mim, sentindo um peso sendo tirado dos meus ombros enquanto me afastava. Conforme os anos passavam, os fios vívidos da minha vida começaram a se tecer em uma nova tapeçaria inesperada. A descoberta da traição de Holly, uma dor da negligência da minha juventude, tornou-se um catalisador para uma jornada transformadora que começou com a reviravolta radical da minha existência tranquila. Holly, tendo rapidamente desperdiçado a sorte financeira que havia arrancado de mim, desceu para uma espiral de desespero. Ela voltou para a casa de sua mãe desaprovadora e acumulou uma montanha de dívidas tentando sustentar o estilo de vida luxuoso ao qual ela havia se acostumado. Seus dias se tornaram um borrão de solicitações, cartão de crédito e negações solitárias. O álcool se tornou seu consolo e a cada dia que passava, ela se tornava mais estranha para a mulher. Mulher que eu pensava conhecer. Enquanto isso eu abraçava a solidão, deleitando-me com as alegrias mundanas da vida de solteiro. Minhas noites eram passadas em pubs tranquilos ou em casa mexendo em motores de carros antigos. Um hobby que me lembrava de tempos mais simples foi durante uma dessas noites tomando uma cerveja em um bar mal iluminado, que meu velho amigo de faculdade Jeff sugeriu que eu investisse em Bitcoin. Cético, mas intrigado, eu assumi um risco substancial investindo 70 mil em Bitcoin em 2017, quando o preço estava em torno de 700 bilhões por unidade. Eu assisti enquanto ele disparava para alturas de 50 mil libras por unidade. Meu movimento ousado valeu a pena, generosamente me rendendo uma fortuna que mudaria para sempre a trajetória da minha vida. Cheio de minha nova riqueza, eu me entreguei a alguns dos prazeres mais finos da vida. Um novo e elegante Tesla Model S se tornou meu passeio, um símbolo do meu sucesso. Em liberdade eu comprei uma ampla vila nas Ilhas Madeira, um santuário ensolarado do caos do mundo. Foi lá nessas praias tranquilas que eu conheci a Nana, uma mulher vibrante e inteligente de 40 anos. Trouxe uma sensação de paz e aventura que há muito tempo estava ausente da minha vida. Ela passou anos na rotina corporativa antes de abraçar uma vida mais tranquila, administrando uma pequena, mas bem-sucedida padaria artesanal. Seu espírito de resiliência e seu abraço alegre de cada dia lentamente me atraíram. Nós nos casamos em meio às paisagens exuberantes de Madirano. As cerimônias simples, um testamento aos nossos valores compartilhados de amor e sinceridade. Dentro de um monodonoso casamento, nosso filho Lucas nasceu, um farol de novos começos. Hoje, enquanto estou sentado no terraço da nossa vila, observando o pôr do sol pintar o céu com cores de esperança, reflito sobre o caminho tumultuado que me trouxe até aqui, os desafios que enfrentei, a dor da traição e os triunfos silenciosos ao longo do caminho. Não são apenas resquícios de uma vida vivida, eles são os pilares sobre os construí minha nova realidade, cheia de amor, respeito e felicidade genuína. Nesta jornada perdida nem sempre segue o plano que traçamos para ela, mas ela está sempre madura como potencial de renovação. Enquanto volto meu olhar para o horizonte, não estou apenas olhando para o dia de encerramento, mas para o amanhecer de novas possibilidades, eternamente grato pela chance de começar um novo